Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão GEO número 81. Hoje é sexta-feira, dia 21 de maio de 2020. Hoje eu vou iniciar uma nova sessão aqui no nosso podcast. Então toda semana vamos ter duas sessões permanentes. Uma sobre disputas hegemônicas, que eu vou tentar inserir aí os novos elementos que vão acontecendo ao longo da semana entre China e Estados Unidos. Disputas hegemônicas é o nome dessa sessão, e fechando sempre com o nosso Estamos de Olho, que são os eventos aí que estamos mais atentos aí, que estão ocorrendo no mundo, que nos deixam mais atentos ao final do nosso podcast. Iniciando com um rápido briefing sobre a evolução, o andamento da questão da pandemia, é importante a gente lembrar a todos que é difícil às vezes a gente ter essa noção clara, mas o mundo está passando por um momento muito difícil. A gente não deve deixar de registrar isso como se fosse uma guerra contra um inimigo invisível que causa mortes e, ao mesmo tempo, já está trazendo grandes danos para a economia global. Isso aí não se aplica apenas a um país. Estamos vendo aí cenas e estragos por todo lado. Então isso é importante primeiro deixar claro, lembrando que os estragos na economia mundial, eles ainda não estão perfeitamente visíveis ou sentidos, Logicamente porque muitos têm as suas economias, os estados estão tentando ajudar as camadas mais pobres, etc., mas isso não se sustenta para sempre, Em algum momento, as camadas mais pobres, principalmente aqueles trabalhadores informais, não sei até quando eles vão aguentar essa situação de quarentena e de restrições em termos de trabalho, etc. Em termos de estatísticas, passamos de 5 milhões de casos e 330 mil óbitos. Estamos vendo aí na Europa, principalmente em alguns estados americanos, a volta à relativa normalidade. A Europa muito preocupada com a chegada do verão em função aí da importância do turismo para a economia europeia. Então, alguns países já marcando, já com datas previstas para abertura de aeroportos, abertura de fronteiras, livre acesso para turistas, etc. De uma maneira geral também, muitas empresas, dezenas de empresas farmacêuticas no mundo todo buscando vacina e muitos testes também com relação ao tratamento mais eficaz. Em termos de países, os Estados Unidos, obviamente, o país com o maior número de casos no mundo. Como eu tinha falado na semana passada, hoje deve-se confirmar aí um marco que fatalmente a imprensa americana vai chamar a atenção, que é a questão do número de óbitos. Os Estados Unidos deve confirmar hoje ainda ultrapassar 96 mil óbitos, o que é maior do que a perda nas guerras da Coreia e do Vietnã juntos, Então esse é um dado que é mais um dado que vai ser aproveitado pela mídia, na verdade, Essas estatísticas, essas comparações assim, elas servem muito para alimentar determinados discursos, Então a mídia, obviamente, quer bater, em linhas gerais, a mídia americana quer bater o presidente Trump, quer criticar o governo, que atrasou para reagir, etc. Então esse dado vocês devem ver noticiários internacionais, principalmente os americanos aí hoje, amanhã. Em termos de países com números abaixo do esperado, em função das suas populações, a Índia teve um crescimento considerável. A Índia, lembrando a todos, 1,3 bilhão de habitantes, já está com 120 mil casos e 3.600 óbitos. Em termos comparativos, os números são baixos, mas cresceu nessa última semana. A Indonésia ainda está bastante controlada. A Indonésia tem quase 300 milhões de habitantes, estão com 20 mil casos e 1.300 óbitos, um número relativamente bastante baixo. E a Nigéria também surpreende muito. A Nigéria com 200 milhões de habitantes, pouco menos que a população do Brasil. A Nigéria tem 7 mil casos e 210 óbitos. Esses são os números oficiais. Lógico, temos aqui que considerar a questão da subnotificação, mas são números bem baixos, bem abaixo do esperado, o que também nos preocupa, porque tem a questão da subnotificação, mas pode também nos indicar que a onda para determinados países ainda não chegou, O caso da Nigéria me parece o caso mais preocupante em função da sua grande população, pobreza, etc. Na Rússia também, que é o segundo país com o maior número de casos do mundo, a Rússia ultrapassando 320 mil casos,
mas o número de óbitos é relativamente baixo. A Rússia está com 3.200, mas o sistema de saúde russo está bastante pressionado e a gente não pode esquecer a questão da economia russa, que também sofre, principalmente em função dos preços baixos do petróleo. Outro país que cresceu relativamente bem essa semana foi o México. O México está com 59 mil casos, 6.500 óbitos. É o 10º país em número de óbitos no mundo atualmente. Vocês veem que o México, por exemplo, já tem o dobro de óbitos que a Rússia. A Rússia tem muito mais casos, mas em termos de óbitos a Rússia segurou. O México é que o número de óbitos cresceu e as previsões que temos visto aí na mídia mexicana é que isso tende ainda a aumentar. O Brasil, infelizmente, também o número cresceu bastante. O Brasil alcançou o 3º lugar em termos de número de casos no mundo. Em termos de número de óbitos, o Brasil 6º, com aproximadamente 20 mil óbitos. E em termos de óbitos pela população, o Brasil em 26º, né? Em termos de número de óbitos, são 95 óbitos por 1 milhão de habitantes aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia de comparação, a Bélgica, 795 óbitos por 1 milhão de habitantes, né? Brasil, 95, a Bélgica, 795. E os Estados Unidos, 290 óbitos por 1 milhão de habitantes. Então, só para vocês terem uma noção, o Brasil é o 26º nessa escala aí de óbitos por milhão de habitantes. E aí, fechando as notícias da pandemia, no início da semana, o presidente Trump mandou uma carta para o diretor da Organização Mundial de Saúde, dando 30 dias para ele tomar medidas concretas aí em relação à investigação sobre o coronavírus, etc., senão ele retiraria definitivamente o apoio em termos de contribuição financeira dos Estados Unidos à OMS. Uma carta bem séria, com muitas acusações, a ineficácia da OMS em relação a como conduziu a crise. E nessa semana também a China, logo depois da carta do Trump, avisou que vai doar 2 bilhões de dólares para a OMS. Então, já parte desse jogo aí entre China e Estados Unidos, que eu vou falar mais um pouquinho adiante naquela nova sessão nossa. Aí passamos dessa questão da pandemia para outras notícias. Irã e Venezuela, né? Estou chamando aqui de unidos contra o mesmo inimigo. Temos aquela máxima que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E o Irã e Venezuela casam bem essa relação. A Venezuela passa ouro para o Irã e o Irã precisa vender o que ele tem de mais valioso, que é o petróleo. Mas no caso específico aqui é a questão da gasolina, né? Nós já tínhamos falado nos últimos podcasts que a Venezuela passa por uma situação muito grave, porque as refinarias venezuelanas estão muito sucateadas, fruto da péssima administração dos governos, tanto do Maduro como do Chávez. E o que acaba acontecendo é que o Irã está fornecendo gasolina para a Venezuela, 5 navios-tanques, o que temos aí de informação da mídia, dos órgãos também, tanto venezuelanos como iranianos, que cerca de 5 navios-tanques no momento encontram-se no Oceano Atlântico em direção à Venezuela. Há uma grande expectativa da chegada do primeiro ainda nesse final de semana. E, logicamente, a preocupação é como que os Estados Unidos vai reagir exatamente a isso. Sabemos que os Estados Unidos estão aí com uma operação de patrulha no Caribe forte, né, contra narcotráfico, contrabando, etc. E, de certa forma, um certo bloqueio em relação à Venezuela. Então, não sabemos qual será a atuação dos Estados Unidos, a Marinha Americana, em relação a esses navios-tanques que estão carregando gasolina para a Venezuela. É um ponto para a gente acompanhar. Nesse final de semana podemos ter já o primeiro problema, caso um navio americano, um navio de guerra da Marinha Americana, intercepte esse navio-tanque e impeça ele de chegar à Venezuela. A Venezuela é uma situação obviamente muito ruim, há muita preocupação com subnotificação em relação à pandemia e com a crise econômica que o país já vivia. Vocês imaginam como é que estão as coisas lá na Venezuela. Nessa nova sessão disputa hegemônica que nós resolvemos criar agora para esse podcast, vamos trazer algumas notícias. Essa semana os Estados Unidos anunciou a saída de mais um tratado de limitação de armas, ligada a armas de defesa de uma maneira geral, que é o Open Skies Treaty, e basicamente é um tratado que tem até mais de 30 países signatários, que permite é um tratado que já tem 30 anos, que permite, digamos assim, um monitoramento das ações de outros países
com veículos não armados, ou seja, veículos que podem passar por sobre determinados países para verificar se os países estão cumprindo as normas em termos assim, nucleares e em termos de desenvolvimento de armas proibidas, esse tipo de coisa. É um pequeno sinal, né? Mais um sinal da saída do governo Trump de um tratado internacional nessa direção. É um tratado que, tipo assim, autorizava que um pudesse fiscalizar o outro, né, para ver se estão cumprindo as normas internacionais em termos de limitação de armas. Então é uma preocupação aí para o sistema internacional. Outra notícia dessa semana também, o Senado aprovou uma nova lei que vai apertar bastante para as empresas chinesas que têm ações na Bolsa de Valores americana. Na verdade, a lei serve para qualquer país, em termos de cumprimento de normas e informações para o governo americano, em termos de como que as empresas são gerenciadas, administradas, etc. Mas o alvo principal aqui é a China, e chama a atenção que foi uma lei que partiu dos dois lados, né? Tanto dos republicanos como dos democratas. Ela foi para a Câmara, será votada na Câmara para depois sanção do presidente Trump. Mais um movimento aí para apertar o cerco em relação à China. Outra notícia da semana: forças submarinas americanas do Pacífico, cuja sede fica no Havaí, no início da semana largou uma notícia de que determinou o emprego imediato de todos os submarinos americanos que estão no Oceano Pacífico em condições de ir para o mar. Então, teoricamente, no momento, todos os submarinos americanos que têm condições de operar no Oceano Pacífico estão no mar, e aí, obviamente, entra as especulações, se aproximando provavelmente do Mar do Sul da China e de outras regiões ali da China, ou seja, aumentando bastante a tensão na região. Essa semana também, quarta-feira, a presidente de Taiwan, a presidente Tsai, ela foi reeleita em janeiro com uma forte votação. O partido dela, nós já comentamos aqui no Conexão, o partido dela é um partido que é contrário à reaproximação com a China, né, favorável à independência de Taiwan. Ela foi reeleita com uma boa maioria de votos em janeiro, e nessa quarta-feira ela tomou posse para o segundo mandato. E eu chamo a atenção para vocês de uma carta do Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos. Primeira vez que isso acontece, lida na cerimônia de posse dela, e o Mike Pompeo chama ela de presidente, né? E dizendo o apoio dos Estados Unidos, etc., elogiando Taiwan em relação à crise da pandemia e coisas do tipo. Obviamente, o governo chinês não gostou, e isso é mais uma pressão aí nas relações. Taiwan, sem sombra de dúvidas, é um ponto aí de atrito fortíssimo, pressão em cima da China, e os Estados Unidos sabem disso, aproveita. Lembrando que Taiwan é um país de 23 milhões de habitantes, mas não é reconhecido na ONU. Taiwan não tem assento nas Nações Unidas, e apenas 15 países reconhecem o governo de Taiwan como um governo legítimo da China, e o mais relevante desses países é o Paraguai, para vocês terem uma ideia. Mas Taiwan tem uma economia muito forte. Taiwan, se fosse um país reconhecido internacionalmente, seria o 22º em termos de PIB, né? Então é um dado importante, são mais de 500 bilhões de dólares o PIB de Taiwan. E Taiwan realmente foi muito bem nessa pandemia, com o número de casos baixíssimo, o número de óbitos também irrisório. E essa cerimônia, quarta-feira, aí, principalmente com a carta do Mike Pompeo, aumentou a instabilidade. E nessa onda, a China, essa semana, anunciou novas sanções contra produtos australianos. A China é o maior mercado dos produtos australianos. Quase 40% de toda a exportação da Austrália vai para a China, e a Austrália tem se posicionado muito a favor dos Estados Unidos com relação à investigação das causas da pandemia. Isso, obviamente, irritou muito o governo chinês, embaixador sendo chamado, coisas do tipo. E a China endureceu a compra de vários produtos da Austrália, né? Então essa é uma notícia importante. E a última notícia importante dessa sessão, essa semana, ontem especificamente, o Congresso do Partido Comunista Chinês anunciou que tomará novas medidas, o governo chinês tomará novas medidas em relação a Hong Kong, né? Lembramos a todos, né? Vocês se lembram bem, das diversas manifestações ocorridas em Hong Kong no ano passado. Elas praticamente pararam em função da pandemia, mas já estão retomando. E o Congresso chinês, essa semana, decidiu
que vai aplicar novas leis de segurança a Hong Kong. Provavelmente, já entra na especulação, porque isso ainda não foi muito bem esclarecido, apertando bastante a questão dos manifestantes e permitindo aí ações mais fortes contra essas manifestações. Vamos aguardar. É preocupante, principalmente porque como é que o Ocidente vai lidar com essa situação em Hong Kong, com esse aperto aí, a forma mais proativa e chinesa contra as manifestações em Hong Kong. Nós estamos de olho, nosso último quadro, a Líbia, a situação na guerra civil na Líbia. Vocês lembram que na Líbia, desde a morte do Gaddafi em 2011, né, temos uma questão, a Líbia continua muito instável, e essa semana novas declarações aí dos dois lados. O governo reconhecido pela ONU tem forte apoio da Turquia, tanto em termos de armas até, e também de militares, e o outro lado, chefiado pelo general Haftar, que foi general de Gaddafi, ele tem um forte apoio russo, né? Então essa guerra civil na Líbia preocupa. A Líbia é a 10ª maior reserva de petróleo do mundo, fornece petróleo para vários países da Europa, por exemplo, está ali no Mediterrâneo, na cara do Mediterrâneo, ou seja, também é importante até em relação ao fluxo de refugiados que vão para a Europa, que querem ir para a Europa. Então a Líbia, estamos de olho nela. Bolívia, voltamos a ter manifestações essa semana. A Bolívia estava mais ou menos sob controle, a presidente interina estava conseguindo controlar bem a pandemia na Bolívia. Lembrando que a Bolívia tem eleições presidenciais esse ano, que devem ocorrer até agosto. E mais novas manifestações ocorreram, pedindo para liberar da quarentena, etc. E alguns analistas avaliam que isso é fruto do MAS, que é o partido do ex-presidente Evo Morales, tentando desestabilizar o país, porque, de acordo com fontes, a Bolívia está indo bem a presidente interina está conduzindo bem e parece que ela já está liderando pesquisas de intenções de voto nas eleições presidenciais. Então, essas manifestações podem ter como alvo desestabilizar o governo dela. Outra notícia também importante, então estamos de olho na Bolívia, Líbia, Bolívia. Outro lugar que estamos de olho é Israel. O primeiro-ministro Netanyahu assumiu aí o seu novo mandato essa semana, nesse arranjo que teve com Benny Gantz, ou seja, metade do governo ficará com Netanyahu, metade com Benny Gantz, como primeiro-ministro. Foi a forma que eles acharam para não ter uma quarta eleição. E o Netanyahu, quando assumiu, na última sexta-feira, o Netanyahu, no seu discurso, falando sobre Israel assumir formalmente alguns territórios já ocupados na Cisjordânia, né? Então, isso aí, obviamente, irritou bastante os palestinos, vários países árabes também se manifestaram, e o mais relevante foi o pronunciamento do secretário de Assuntos Exteriores da União Europeia, o Josep Borrell, o espanhol Josep Borrell, que disse, com o apoio de 25 dos 27 estados da União Europeia, discordar e dizendo que Israel não pode tomar essa iniciativa, seria muito ruim para o processo de paz, etc. Então vamos ficar de olho o que vai acontecer com essa questão em Israel e os assentamentos, e se realmente vão reconhecer, vão assumir como parte dos seus assentamentos, como parte do território israelense. E também outra notícia que estamos de olho no processo aí de recuperação da economia da Europa em função da pandemia. A Alemanha e França fizeram um anúncio na segunda-feira, a Merkel, o Macron, um anúncio bastante comentado durante a semana, da criação de um fundo de 500 bilhões de euros para ajudar os países, os setores das economias dos países mais afetados na Europa em função da crise, mas isso ainda não está muito certo de ser aprovado pela União Europeia, porque depende da aprovação de todos os 27 países, mas foi uma notícia importante, ou seja, mostrando aí a forte liderança de França e Alemanha na União Europeia. Então esse foi o nosso podcast, nosso Conexão Geo número 81. Desejo a todos aí um bom final de semana, uma boa semana, e vamos ter esperanças aí que essa situação bastante crítica do mundo vá passar em breve. Obrigado.